Vamos para o nosso tema 5 do nosso segundo dia, RTDPJ no ecossistema de confiança digital. Tudo que tem sido falado aqui passa pela integração digital. A palestra do Robson aqui demonstrou isso muito bem. E nós vamos trazer duas pessoas fantásticas para falar sobre isso para a gente. O Júlio César Casulo Rodrigues, ou Casulo, vulgo Júlio César Rodrigues, é designer publicitário, professor e empresário e integra o time do Confia, formado pela UNB e pós-graduado em metodologia do ensino superior, com atuação há mais de 30 anos no mercado de design, comunicação e desenvolvimento de produtos em Brasília e São Paulo. Chamo também o Rafael Godoy, diretor de marketing da Confia, atua como advisor para assuntos governamentais da Digital Reef. É graduado pela FAAP em Publicidade e Propaganda. Em 2010, fundou a agência Glória Brasil, que teve como clientes a Warner, a HBO e a Piracanjuba. Trabalhou na Grey Brasil e McCann Erickson, onde coordenou a operação das contas da Procter & Gamble, a P&G, e Cadbury Adams para a América Latina, respectivamente. Com vocês, Júlio César e Rafael. Muito obrigado, bom dia a todos, quase boa tarde. A única coisa que eu tenho a reclamar antes dos agradecimentos é que botaram Júlio César Rodrigues e todos estão me chamando de Júlio aqui. E todos me conhecem como Casulo. Casulo é como eu sou chamado, tá? Eu gostaria agora, oficialmente, de agradecer ao Sherman, nosso anfitrião. Adorei vir ao Pará. A gente conversou no final do ano, você tinha falado que a gente estaria aqui, provavelmente. Esse encontro eu gostei muito de ontem, os painéis e as palestras elas foram muito dinâmicas, os assuntos são contundentes, são atuais e o formato eu tenho visto e acompanhado nesses últimos 4 anos que eles vêm evoluindo ao longo do tempo e isso eu acredito que seja muito importante, principalmente nas palestras que Sônia, Michael falaram sobre essa conexão com o mercado e nós temos eu não vou dizer árdua tarefa não, porque a gente adora fazer isso, mas de fazer essa conexão com o mercado, tá? Eu sou sócio fundador da Confia, tá? Eu agradeço aqui agora as pessoas Paulo Rego, Rainei, Sherman como anfitrião, Sônia e todos os outros que estão aqui representados, Glória, e todos que eu gosto muito, que a gente está nessa caminhada há 4 anos, aproximadamente. Né? Eu lembro, em Belo Horizonte, quando Paulo passou o cetro ao Rainei, em sua eleição, eu fiz uma palestra para vocês sobre o reposicionamento dos cartórios na era digital. E tudo naquele momento passava por algumas percepções de mercado, algumas conversas, algumas visualizações do que a gente poderia fazer e do que a gente vem fazendo ao longo desses 4 anos agora, e que eu não vou falar hoje como uma palestra, eu vou simplesmente mostrar um painel a vocês e tenho aqui a figura do meu diretor de marketing de mercado de São Paulo, ele hoje atua em São Paulo, né, com a Confia, de como a gente vem fazendo e as entregas que a gente tem para fazer a partir de agora, tá? E eu acho que esse momento é muito importante, eu sou muito agradecido de poder estar aqui com vocês. Vamos lá. O assunto que eu venho trazer, e eu vou tentar ser muito breve, é o assunto de confiança. Fala-se muito sobre o mercado precisa ter ferramentas que as pessoas possam confiar, o mercado precisa trazer coisas que o cliente final, ou a pessoa, a população de uma forma geral tenha confiança. E aí eu lembro, eu volto lá em 2018, quando eu falei para vocês que, quando eu fiz uma análise, eu e toda a equipe, o Rafa, enfim, todos os nossos sócios, a gente fez uma análise do que é o cartório, e a gente falou e propôs um reposicionamento, a confiança, atrelada à capilaridade, ela é um dos atributos dos cartórios, e aí não só do RTD, tá? De todas as classes, e isso eu vi ontem que foi muito falado sobre a diferenciação e integração, a importância da integração e interoperabilidade entre as classes de cartório, porque a população, de uma forma geral, ela não sabe que existe o cartório de imóvel, que na hora que ela tem que entrar num cartório,
ela se depara, às vezes, com um cartório que não faz o que ela precisava. Né? E não é porque o cartório não presta um bom serviço, mas é porque a população não conhece o que é o cartório. E aí, esse conceito de confiança que eu falo, que é um pouco amplo, ele de certa forma, ele perpassa todas as camadas da sociedade. Por quê? Porque a confiança, ela vai, a meu ver, e no pensamento da nossa empresa, ele é além da segurança jurídica. Eu interpreto que a segurança jurídica e, muitas vezes, a fé pública que os cartórios imprimem para a sociedade, ela tem como resultado a confiança. Ou seja, o cartório pode ser chato, o cara pode não querer ir lá e tudo mais, mas volto em 2018, quando eu falei. Eles confiam. Quando você fala que está registrado em cartório, todo mundo confia. E aí, isso é muito interessante porque, com a pandemia, a gente passou por um outro tipo de confiança, porque todo mundo estava em suas casas e, o Godoy vai falar um pouco sobre isso, a vida das pessoas, algumas pararam de fato, mas elas não podiam parar, as negociações, as empresas. E esse conceito da confiança digital, ele começou a se tornar uma coisa muito mais presente e necessária dentro do mercado, e não só do mercado, da sociedade. Tá? Hoje, aqui, acredito que vocês aqui, muitos fazem compras online, fizeram compras no supermercado pelo Rappi e por outras coisas. E por que vocês fazem? Porque algumas marcas, algumas iniciativas, e não só a tecnologia embarcada, elas geram confiança para que você possa fazer negócio. Quando Sônia fala sobre o projeto Casa é Nossa, você tem que imprimir confiança naquilo como um atributo para que você consiga, através da entrega da segurança jurídica naquele processo, fazer com que isso seja palpável. Tá? Eu vou correr um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, a gente ficou quase 4 anos em desenvolvimento, e aí eu digo desenvolvimento porque quando se trata de tecnologia, e aí, apesar do IRTDPJ Brasil ser sócio da Confia Tecnologia S.A., a gente não... Como é que eu posso dizer? A gente não vê a tecnologia como o fim, e sim como o meio. Eu sei que isso pode parecer muito piegas, pode parecer repetitivo, mas a confiança, a tecnologia, ela é apenas uma ferramenta que a gente se utiliza para desenvolver produtos e, além dos produtos, interfaces com a sociedade para fazer com que a gente realmente desenvolva tudo que Robson falou, tudo que ontem Sônia falou, e que a gente torne isso concreto, de fato, não apenas na retórica, mas na prática. Tá? E eu acho que o mais importante disso tudo, eu como empresário falando, é a gente colocar isso em prática. E, quando eu falo de 4 anos de desenvolvimento, o que nós tivemos dentro disso? E parece muito rápido, mas em 2018 começou, assim, vou dizer o primeiro marco, que são os principais marcos, eleição do Rainey. Estivemos lá, muitos de vocês estiveram lá, acho que era Mercury também, em Belo Horizonte, e a gente teve esse marco. O segundo, em 2019, muitos de vocês também que estão aqui estiveram lá em nossa sede, em Brasília, num jantar em que nós apresentamos as possibilidades de mercado dessa junção entre IRTDPJ e uma iniciativa privada. Em 2020, fizemos uma live de lançamento. Eu lembro, eu, Rainey e Rafa, cada um num lugar. Tivemos a presença digital de mais de 100 pessoas, é mais ou menos o número de pessoas que temos aqui. A gente considerou aquilo um sucesso, porque estávamos sem vacina, não sabíamos se existia vacina, a gente estava em casa, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali impulsionou muito em várias ações que validaram muito o processo de confiança digital impresso pela Confia. Rainey ontem citou o caso lá de Maceió, que a Noreg e o IRTDPJ ajudaram muito na parte de posse de terrenos lá do bairro de Pinheiros, em que a Confia foi fundamental. Naquela época ainda éramos um app, mas de assinatura à distância, porque os cartórios estavam fechados. Tá? Em 2021, a gente realmente entrou com o braço de negócios. Foi um momento em que tivemos que fazer investimentos muito altos.
e para isso nós estamos aqui. E começamos a vislumbrar quais eram as possibilidades reais para que nós, com a força de vocês, inseríssemos o RTD nesse meio de ecossistema de confiança digital. Não sendo mais um ou não sendo uma opção, mas sendo a opção de confiança digital. Tá? E em 2022 nós temos as entregas, onde nós já temos todos os produtos que eu vou apresentar aqui, serviços, na verdade, eles já estão funcionando. Tá? Alguns vão ser anunciados para vocês de uma forma um pouquinho mais geral, mas acredito que todos vocês já tenham ciência disso. Tá? E como é que foi esse panorama? Rapidamente, a gente teve o fim do app em 2021. Em 2021, nós modelamos uma jornada nova, e aí, por conta de um advento do INSS, o Rainei citou ontem, ter aproximado o contato com a classe de RTD, sabendo que o RTD tinha uma ferramenta de assinatura eletrônica digital que podia mitigar fraudes que ainda acontecem em larga escala, principalmente no produto consignado INSS, e nós modelamos uma jornada totalmente nova, vislumbrando um público 60+. Quando a gente começou a fazer os testes, hoje a gente atende alguns sindicatos, Sindinap. Quando a gente pega um senhor numa cidade do interior de qualquer lugar do Brasil e que tem um celular, muitas vezes, que não tem uma câmera direita, é difícil ele se digitalizar à força, vamos dizer assim. Tá? E nesse caso, como nós estamos trazendo, desde 2018, um pensamento disruptivo para a utilização do RTD como força nacional para a entrega de mercado, a gente teve que modelar uma jornada nova onde isso tudo pudesse ser embarcado sem que a gente perdesse eficácia na ponta. Nós tivemos também um investimento muito alto em equipe e estrutura, porque aí a gente teve que trazer grandes pessoas de mercado, tanto na parte de TI quanto na parte de mercado. Tá? Godoy é um grande amigo de tempos, ele hoje integra a Confie, nós temos um time pesado hoje, pesado no bom sentido, desde Helgovs até pessoas com interface plena com o mercado e muito experientes. Por quê? Porque a gente sabe que esse papel é nosso. A gente entende o que vocês fazem e o que a gente, na verdade, faz é dar mais voz no lado mercadológico do que não é atribuição de vocês. O que vocês estão fazendo, e aí eu tenho que abrir um parênteses rápido, evoluiu muito de 2018 para cá, tá? Eu tenho visto que vocês, de certa forma, saíram um pouco da zona de conforto e perceberam, quando você tem um dia anterior falando sobre você ir buscar o cliente, cara, pelo amor de Deus, acho que os cartorários nem tratavam a pessoa que entra dentro do cartório dele como cliente. Tratavam como usuário do serviço e tal, mas são clientes, cara. E assim, hoje, quando já se abre uma manhã inteira para se falar disso, é porque vocês saíram da zona de conforto realmente. E isso é fantástico. Tá? E, por fim, eu vou passar a palavra rapidamente para o Godoy. A gente teve, ao final de 2011, em Canoas, no Rio Grande do Sul, o Rainei esteve presente, eu não estive, quem esteve foi o Ledo, um outro sócio nosso, assinando um protocolo de intenções com o INSS para que a ferramenta do RTD, de assinatura digital, seja algo que mitigará fraudes dentro desse processo. Eu vou passar mais coisas, mas agora eu apresento a vocês esse cara paulistano, Rafael Godoy. Bom dia ainda, né? Eu sou o Rafael Godoy, eu sou, acho que mais jovem do que a maioria aqui. Então, a minha relação com confiança começou muito cedo. Eu trabalhei, como apresentaram, em 2 agências multinacionais e tive a oportunidade de conhecer, na época, o presidente do McDonald's da América Latina, que era um cara de quase 60 anos, e que olhou para mim e falou: acho que você pode fazer algo diferente nesse mercado de publicidade. E aí, em 2010, eu fundei a Glória Brasil, eu tinha 23 anos na época. Foi a primeira relação de confiança que eu vi na minha vida acontecer de uma maneira muito clara e evidente. Então, eu tinha que acertar, eu não tinha outra opção. Então, quando eu ia na reunião da Mercedes, se o cara me desse o trabalho e eu falhasse, aquela relação de confiança se acabava.
E aí, durante 10 anos, eu falei para a Glória, fiquei à frente dessa agência, vendi para um grupo nacional e tinha um outro negócio de mobile advertising e sempre me engajei muito na tecnologia, que foi algo que eu sempre gostei muito. E no ano passado, comecei a conversar com a Confia, comecei a ver um produto maravilhoso e que tinha um grande diferencial que chamava muita atenção, não só minha, mas do mercado em si, que era a confiança que só o cartório poderia dar. Então, quando você vai para o interior, vocês sabem melhor do que qualquer um aqui, às vezes tem a igreja, tem uma agência, eventualmente do Banco do Brasil ou do Bradesco, e tem o cartorário lá. O cartorário, ele é a bola de segurança para qualquer relação que exista ali naquela cidade. E quando a gente leva para o ambiente digital, quando a gente fala do cartório, as pessoas olham com bons olhos. Então, eu fui para a Confia eu conversei com o Rafa, com o Casulo, com todo mundo, falei, eu quero trabalhar aqui, eu não sei como, eu não sei o que eu posso ajudar, eu sou formado em publicidade, acho que o marketing pode ser uma boa ferramenta, porque eu vejo que vocês têm muitos clientes potenciais, mas que ainda não estão sendo abordados da maneira correta. Então, logo que eu cheguei, eu fui fazer um mapeamento de mercado e ver qual que era a dor do mercado. Eu trabalhei durante 7 anos com uma família de banqueiros e o assunto que mais acontece em São Paulo, principalmente, é a fraude. Hoje são mais de 175 milhões de pessoas bancarizadas no país. Essas pessoas transitam aí mais de 100 bilhões de dólares por ano em transações eletrônicas, sejam elas na maquininha, seja ela na internet, em e-commerce, qualquer tipo. E já tem uma grande mudança aí, que é a questão do celular, né? 50% de todas as operações financeiras hoje são feitas através do celular. Tá? E existe uma fraude absurda. Para vocês terem uma noção, a Mastercard trabalha para o Brasil. 90% de todas as fraudes que acontecem no mundo acontecem no Brasil. Então, todos os sistemas são moldados para o jeitinho brasileiro não acontecer na hora de qualquer transação. E a confiança é um dos pontos. Então, hoje em fraude, no Brasil, 2,7 bilhões de reais que são fraudados em transações financeiras ou qualquer tipo de relação. Mas aí o cartório sempre foi, como o Casulo colocou, visto como algo difícil, como algo burocrático, demorado. E conceitualmente isso a pessoa vai não só porque ela precisa, mas porque ela quer aquela segurança. Mas a gente diz uma coisa, a vida ela não pode parar. Então, todo momento que você está em alguma coisa muito legal e você tem que fazer uma coisa, vamos dizer assim, chata, você sente que a vida parou. Então a Confia, junto com os cartórios, vem para solucionar esse problema, para que a vida não pare, para que tudo seja mais dinâmico, para que tudo seja mais rápido, mais digital, a gente não fique tão preso à questão física. Todos acompanharam a pandemia aí, o quantas empresas foram para casa e diminuíram seus escritórios à metade. Os cartórios, eu tive lá com o Paulo, os cartórios mais... as pessoas tratando as coisas de maneira mais digital. Então, a gente está no momento da digitalização, a pandemia acelerou isso em pelo menos 20 anos. A gente está no momento que o digital é fundamental. E aí a gente tem algumas coisas muito interessantes. A base é extremamente robusta. Vocês falam com o Brasil. Os brasileiros falam com os cartórios. A gente tem, do lado da Confia, toda a segurança tecnológica que precisa em qualquer operação. Então, como o Casulo colocou, a gente investiu pesado nos últimos anos para trazer segurança tecnológica para as nossas operações. Mas uma coisa é muito importante, que é o centro dessa operação, que é o cliente. O brasileiro é um cliente de vocês o tempo todo. E ele precisa estar no centro.
estar no centro é pensar na experiência dele não só no ambiente físico, mas no ambiente digital. Todas as nossas soluções foram pensadas para pessoas de 60 anos mais que possam ter alguma dificuldade em utilizar, mas que possam olhar aquilo com bons olhos. Então, o Casulo vai mostrar aquela coisa que você está no tutorial, olhe para cima, pisque 2 vezes, abaixe, não tem nada disso, é tudo muito mais simples. Por quê? Precisa ser simples, fácil, ágil e precisa ser conveniente. Isso é o ponto principal. E por fim, todo mundo busca algo que de fato tenha segurança jurídica, que quem dá isso são os cartórios. Então, eu vou entregar aqui para o Casulo. A gente encomendou também, para conhecer mais o mercado, uma pesquisa com o IBPAD, para entender, é um instituto de pesquisa renomado, que fica em Brasília, para entender um pouco do mercado, um pouco dos nossos concorrentes, né? Do que o mercado vem falando que é segurança, porque nem sempre o que diz ser é, de fato, e que só a gente tem aqui com os cartórios, e ele vai contar um pouquinho para vocês. Tá bom? E depois eu volto para falar da fraude, mais um pouquinho. Vamos lá, estamos acelerando. Essa pesquisa ela foi encomendada e a gente viu aquele momento que foi o começo desse ano, muito importante. Por quê? Porque a gente sabia que a gente ia, como a gente diz no popular, colocar o carro na rua. A gente ia botar o bloco na rua. Só que falar errado ou falar de forma falsa no sentido de falsear o discurso, pode, no caso de uma empresa como a nossa, que está falando de confiança e segurança jurídica, pode ser muito ruim e prejudicial, aí tratando-se de branding, de conversão e de tudo mais. Mas não pegando só o lado mercadológico, a gente tinha que saber o que o pessoal estava falando. E impressionante, a gente, ao fazer essa pesquisa, a gente passou uns quase 4 meses, né, debruçados em dados, enxergando como o mercado se relacionava com o público e como eram as soluções. E a gente viu que a gente já tinha uma percepção de trabalhar o mercado de Trust Tech, que tem fintech, tem ID-tech, você tem tech de todo jeito. Mas o trust, que é a confiança, tem até a Valid, por exemplo, fala de trust, mas nós somos a tecnologia da confiança. Ou seja, a gente não é algo específico. Alô? Nós somos multifacetados. Dessa forma, o que acontece? A gente viu na pesquisa que o valor integração é mencionado por 6 empresas grandes: Npaper, The4Sign, ZapSign, ClickSign, Finamblue e DocuSign. Isso se deve ao fato de o valor integração ter a ver com a conexão com aplicativos de terceiros e não com o ecossistema próprio dos players. Ideia defendida pela Confia, mas não compartilhada pelo mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe só um slide sobre a pesquisa. A gente viu que dentro do mercado a gente tinha soluções fragmentadas. Ou seja, um é muito bom em liveness, em reconhecimento biométrico facial. O outro é muito bom em certificação. O outro é muito bom em tal coisa. Só que quando você vai montar o Lego, tirando o pessoal de TI, que é muito craque em visualizar isso, o consumidor final, e aí eu digo consumidor final, a Confia foi modulada para B2B, para mercado empresarial. O empresário não sabe que peça liga com a outra, cara. E aí o que a gente viu? Como o mercado busca uma ferramenta segura, simples e completa, isso a gente já tinha visto e a pesquisa apontou. Reúna todas as soluções de forma unificada, de fácil implementação e integração. Ou seja, a gente a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente só comprovou com a pesquisa de que as nossas narrativas que a gente construiu para colocar o bloco na rua, e o Rainei já deu uma notícia ontem contundente, e a gente está de mão dada com um gigante do mercado, a gente hoje tem como falar com voz alta que a gente tem a melhor solução do mercado, não só por qualidade pura técnica, mas pela concepção e montagem dela. Ela é a única solução completa de mercado. Vamos lá. Rapidamente eu vou mostrar um esquema para vocês. Eu estou correndo, tá? Onde a nossa jornada é completa. De que forma?
E aqui já tem até uma união entre classes de cartório, tá? Dentro da nossa assinatura, vamos dizer que é um produto, talvez é o produto carro-chefe, a jornada que o cara faz passa por isso aqui tudo, durando mais ou menos 40 segundos. Acho que quem já assinou o documento pela Confia aqui sabe. Dependendo se você já está habituado, são 30 segundos. Você bota a sua cara no celular, aproxima e pronto. Só que os nossos gnomos lá de trás, o pessoal que trabalha na tecnologia e nessa concepção e integração de algoritmos e por aí vai, a jornada trabalha da seguinte forma. A primeira coisa que a gente faz é a verificação de óbito. Como? Com uma integração entre a classe de RTD e registro civil, onde nós temos acesso direto à base do registro civil. Se chega um CPF para mim, para fazer uma assinatura, ou seja, se chegou o seu CPF, você vai fazer a assinatura, e aquele CPF consta como falecido, óbito, no registro civil, o processo não vai à frente. Ou seja, nosso objetivo é mitigar fraude de toda e qualquer espécie. Segunda parte, a prova de vida, liveness, é quando você aproxima o rosto. A prova de vida acontece por quê? Porque eu não bato uma foto. Você faz um movimento de aproximação do telefone ou aproximação do rosto se você estiver à frente de um computador. Terceiro, dados biométricos e biográficos. A gente faz um cruzamento entre todas as bases públicas e privadas que a gente tem acesso. E vamos lá, aqui dentro desse congresso eu posso falar, com o DataPrev nós teremos acesso a muito mais bases, porque, de certa forma, isso é muito importante dentro do processo de lisura para mitigação de fraudes e união de classes entre RTD e uma empresa desse porte. Terceiro passo, a gente gera um certificado digital exclusivo para cada ato de assinatura. O que acontece diferente no mercado é o seguinte, muitos têm certificado digital. O próprio, vamos lá, vou falar, e aí não é falando mal da tecnologia. A tecnologia ela tem a sua funcionalidade. Mas, por exemplo, o processo, muitas vezes o ICP, ele faz um onboarding, onde você pega uma biometria. Quem é que tem contador? Essa pergunta foi feita pelo Michael. Alguém tem um certificado A3 com contador? Jura? Se o contador tiver essa senha, ele pode fazer qualquer operação com aquele certificado digital, correto? Então, nessa jornada, a gente gera um certificado digital em cada ato. É como se fosse um token dinâmico. Tá? Você CPF, não está morto. Liveness, destravei o CPF com a biometria, casando as bases biométricas e biográficas. Passei para a parte de certificação digital. Emiti um certificado digital. Legal? Ali você assina o documento. Cada ato de assinatura é gerado um certificado digital. Após isso tudo, os metadados disso são automaticamente registrados em um dos cartórios de RTD do país. Tá? Isso aqui é a nossa jornada completa. A assinatura eletrônica avançada é o produto principal e é o produto que hoje eu venho dar a notícia a vocês, e vocês já sabem disso. A partir dessa próxima semana ela vai estar disponível e foi uma solicitação. Lembro da Sônia falando assim, menino, se você não botar isso aí, não vai dar certo. Não, tá bom, Sônia, a gente desenvolveu a assinatura eletrônica com essa jornada aí para ser distribuída para seus clientes que fazem assinatura de documentos na central. Tá? Ela está lá de forma avulsa para que as pessoas possam fazer integrada. Isso aqui depois eu vou passar, porque isso aqui vocês têm acesso a esses documentos, tá? Tá. Vamos lá. Passando aqui, eu vou passar um filme rápido. Só na Confia você assina um documento de forma digital com segurança biométrica e a fé pública dos cartórios no processo. É simples e rápido. Vamos lá? Ao receber a notificação de que há um documento a ser assinado, basta clicar no link ou no botão Assinar. Leia os termos de uso e privacidade e clique em Concordo para seguir. Aí já é hora de fazer a sua biometria facial, ou seja, é a sua assinatura digital com segurança tecnológica e jurídica no mesmo ambiente.
Siga as instruções da tela e pronto! Se a gente não conseguir validar sua biometria na nossa base de dados, você vai precisar de um documento para confirmar que é você mesmo aí do outro lado e garantir a sua segurança. Capture frente e verso para não deixar nenhuma dúvida. Validação confirmada. Chegou a hora de ler o documento. Se estiver tudo ok, é só clicar em assinar. Você também pode baixar o arquivo nesse ícone aqui. Pronto, documento assinado. É isso, rápido, sem burocracia e ainda tem toda a segurança jurídica e fé pública dos cartórios de registro de títulos e documentos do Brasil. Bom, a assinatura ela é super simples, ela é super intuitiva principalmente, e como eu disse, o cliente está no centro dessa operação. Então ela foi pensada para um cliente digitalmente mais atrasado que consiga utilizar a nossa tecnologia de uma maneira bastante simples. O mercado, assim, quando a gente vai para o mercado conversar, banco, fintech, seguradora, o mercado pergunta muito, porque o cartório ele é uma coisa que traz a questão da confiança, mas ele traz uma questão de desconhecimento. Assim, o Michel falou ontem, não adianta nada botar o ovo e não cacarejar. Então tem muita coisa que o cartório pode trazer, que a gente vai desenvolver ao longo dos anos junto com vocês, que o mercado está querendo consumir. Então a gente fez aí um comparativo com outros players do mercado, focado mais na assinatura, mais pensando no ecossistema. Então a Confia tem a verificação de óbito, ninguém tem isso no mercado. Você olha ali, tem um dos players ali, o azulzinho e roxinho, captou mais de 500 milhões de dólares nos últimos anos, tem valor de mercado de mais 2,6 milhões de dólares. Bilhões de dólares, desculpa. Então a verificação de óbito é um grande diferencial. Quando a gente vai para dados biométricos, como o Casulo colocou, agora a gente vai ter acesso a uma base absurda para mitigar a fraude. Esse é o objetivo, mitigar a fraude. E 3 players têm isso, a prova de vida, o liveness, da forma que vocês puderam ver ali, só de aproximação, é uma coisa bastante evoluída e diferencial, principalmente pela simplicidade e agilidade. E a assinatura eletrônica avançada, como vocês sabem, ela pode assinar diversos documentos, tem validade para diversos documentos. E, por fim, só a gente tem vocês como sócios da Confia. Isso é um diferencial que abre porta, vocês têm credibilidade no mercado, saibam disso. Assim, eu circulo por conta desses 7 anos que eu comentei, por muitos bancos, e os bancos olham vocês com bons olhos, sabem que vocês são sérios acima de tudo e que trazem toda a credibilidade e a segurança jurídica que as operações precisam. Acho que tem mais um. Mas só para falar da minha cadeira aqui, que eu estou, né, como diretor de marketing da Confia, precisa cacarejar. Então a gente está criando soluções para vocês, não só do ponto de vista tecnológico de documento, de reconhecimento, autenticação de pessoas, mas também agora a gente trouxe para o mercado a Viável, que acho que pulei um, né? Que é o nosso meio de pagamento aí dos cartórios, que vocês também são sócios dessa operação. Vou passar para o Casulo aqui, que ele vai contar mais. Vamos correr. Como eu falei, a assinatura avulsa, que a gente chama de assinatura Confia, ela vai estar disponível agora na central para que vocês possam fazer a oferta aos clientes, tá? E como o Godoy falou, a gente tem a Viável. A Viável é algo que a gente já estava concebendo há um bom tempo. Tá? Na verdade, desde o projeto inicial da Confia, a gente já falava de meio de pagamento. Eu lembro que, quando eu fui olhar as apresentações de 2018, a gente já contemplava meio de pagamento como uma das possibilidades que a gente tinha. E nada melhor do que criar um meio de pagamento para a própria classe, onde isso possa e venha a reverter recursos para o Instituto. Né? A partir do momento que o Instituto é sócio da operação, tudo que for vendido no crédito e com a possibilidade de parcelamento dos emolumentos, isso será revertido
pela própria cota de sociedade que o IRTDPJ tem na Confia Tecnologia S.A. Ok? Aqui tem um filme rápido também, e eu queria mostrar só isso aqui, porque eu sei que vocês viram ali no stand, e eu gostaria de agradecer aos primeiros cartórios que participaram disso. Sherman é um usuário, Glória nos manda feedback toda semana, sejam eles bons ou ruins, ela manda. E por que a gente fez? A gente não fez um projeto piloto. Na verdade, a gente falou que a gente fez lançamento escalonado. O primeiro cartório foi o do Rainey. Ele fez questão de falar, olha, não vou levar aos meus 10, 15, 20 primeiros mais próximos sem experimentar. Ele experimentou. Depois a gente foi para um grupo de 10 cartórios, onde nós fizemos todo o processo de jornada de envio de material, envio de máquinas e tudo mais. Passaram pelo processo de cadastramento no site e tudo mais. E aqui fora no stand, acho que nós temos, se eu não me engano, o Bruno tinha me falado, nós temos acho que ainda 13 máquinas ou 14 máquinas. Elas realmente são sem custo, tá? E a gente gostaria, por que a gente trouxe isso aqui para o evento? Primeiro que isso é uma entrega que a Confia já está fazendo ao RTD, com ele sendo dono do meio de pagamento dele. E aqui a gente está falando que você está levando a inovação para o seu cartório, porque muitas pessoas dos grandes centros não têm isso como uma inovação. Mas eu acredito que pessoas de locais mais isolados, isso seja uma grande inovação para que você possa não só ter uma marca que é de vocês dentro do cartório, mas fazer com que haja a possibilidade de parcelamento, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes da operação. E aí, tem 13 ainda. Eu gostaria de quem não tem ainda e tem interesse, que passe ali. É um cadastro rápido, simples. E a notícia legal é que, a partir do dia 10, todos os 2.800 e alguma coisa cartórios que estão conectados à central, e aí isso é um trabalho conjunto, eu gostaria de agradecer muito a todas as reuniões que a gente teve junto à central, a equipe toda, para fazer essa integração. Os emolumentos podem ser parcelados na central com cartão de crédito. E aí a gente optou por abrir para todos que já estavam na central. Por quê? Porque entrar em contato com cada um de vocês, depois eu vejo, agora eu vou ver amanhã, tal. A gente resolveu plugar. Se você não quiser, você desliga. Você tem um opt-out lá e você sai disso aí. Tem um filme rapidinho aqui. Deixa eu ver, tem? Tem. Põe. 18 vezes é na máquina, na central são 12 vezes. Temos um seguro contra chargeback, ou seja, garantia de recebimento, e vocês recebem o emolumento na módulo digital em até 48 horas. As duas modalidades. É só isso não tem tanta explicação. Vamos em frente. Para terminar aqui, estamos chegando ao fim. E assim, eu me sinto um privilegiado, confesso a vocês, de poder fazer parte desse processo com vocês. Tá? Assim, nem todos vocês foram. Faço convite, você está lá em Brasília, vá lá conhecer a nossa estrutura de trabalho, onde a gente está. Robson já foi, Paulo Rego, muitas pessoas já estiveram lá, para ver o tanto que a gente trabalha dia e noite. Eu falo que somos gnomos, para que a gente possa, de fato, inserir o RTD, e a gente já inseriu, tá, Sônia? O seu programa da sua casa lá, a casa é sua, vai todo ser assinado com a sua assinatura, tá? Eu sou muito privilegiado em poder fazer parte desde essa ideia, que era uma ideia lá atrás, a um produto hoje que tem uma capacidade em que os nossos concorrentes, que na verdade não são concorrentes em pequenos pedaços, esses caras valem 2,6 bilhões de dólares, cara. O IRTDPJ é sócio de uma empresa que vai ser unicórnio em poucos anos. Tá? É presunçoso falar isso? É. Mas a gente sabe, né, Paulo, que a gente vem trabalhando há muito tempo para a gente fazer tudo, como diz o nosso CEO, Rafa, by the book.
para a gente não ter problema, porque como a gente está de mãos dadas há 4 anos, a gente tem que levar essa honra, essa confiança, volto no começo da apresentação, para que o mercado entenda a força que o RTD tem em desenvolver ferramentas, e não só desenvolver ferramentas, mas desenvolver uma lógica lógica para o mercado. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Hoje a Confia, a gente se denomina The Complete Trust Tech. Nós somos uma Trust Tech completa. E eu gostaria mais uma vez de agradecer meu diretor de marketing, Godoy. Agradecer a todos vocês. Sherman, cadê você, cara? Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns por esse evento. Parabéns pela sua cidade que eu não conhecia. Paulo, Glória, Rainei, Sônia, muito obrigado a todos vocês. Robson. Vocês são muito importantes dentro desse processo do país e mostrar nada mais do que vocês são a confiança digital do país.